Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma liderança estudantil. O nosso convidado é pernambucano, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco e mestre em Biologia Celular e Molecular pela mesma universidade. Em 2015, teve experiência no programa Ciências Sem Fronteiras, na Marshall University, nos Estados Unidos. Ingressou no movimento estudantil como diretor acadêmico de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Foi secretário e diretor de comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Atualmente é residente de saúde coletiva na Secretaria de Saúde de Pernambuco e presidente da ANPG. Muito obrigado, Vinícius Soares, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante líder estudantil. A minha infância, eu lembro que eu tinha muita referência no meu pai. E meu pai sempre foi muito comunicativo, sempre foi muito de poder ver as coisas erradas e ir lá tentar consertar. E, de certo modo, eu acho que eu peguei muito essa influência dele, porque, né, nas minhas lembranças, tanto na escola quanto na universidade, eu sempre fui muito inquieto, né? Buscando resolver as coisas. Sempre fui, por exemplo, representante estudantil. Então, de todas as salas que eu passei, em algum momento, eu fui representante estudantil, representante discente na escola, na universidade. Então, toda essa minha infância, com referência ao meu pai, acabou me levando para esse caminho de acabar sendo uma liderança, né? De olhar as coisas no mundo que estão erradas e tentar, de alguma forma, consertar para melhorar a vida. E eu, atualmente, eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, terminei minha residência em março desse ano, né? Sou biólogo por formação, eu entrei para fazer bacharelado em Ciências Biológicas ali em 2010, na Universidade de Pernambuco. Iniciei muito uma perspectiva de trabalhar com insetos, mas hoje eu estou migrando de área, né? Tanto a minha graduação toda, quanto o meu mestrado, eu fazia pesquisa muito voltada à biologia molecular. A biologia molecular como ferramenta para estudo dos insetos. Mas a partir da minha residência e no doutorado, eu tenho migrado de área e estou indo para a saúde coletiva, né? Entrei nesse mundo da saúde coletiva. Então, está sendo também um desafio enorme entrar nesse novo mundo e que acaba também contribuindo muito com essa minha formação política, que ajuda a liderar o Movimento Nacional de Pós-Graduandos. Muito bom. Vinícius, poderia resgatar a história da Associação Nacional de Pós-Graduandos e as principais ações dessa entidade nos últimos anos? Contar um pouco da história da NPG, na prática também contar a história da institucionalização da ciência no país.
porque, de certo modo, a vida da ciência no Brasil e também da NPG, elas estão muito imbricadas, né? A NPG, ela nasce de um movimento, especialmente juntando algumas associações de pós-graduandos, e a NPG ela nasce em 1986, em uma reunião anual da SBPC que ocorreu no Paraná. Entretanto, antes disso, já ocorria um movimento nacional de pós-graduandos, né? Então, era um movimento muito ativo que fazia também o combate à ditadura civil-militar e que ocupava o fórum, né, da reunião anual da FBPC na prática também como um fórum para se proteger e poder fazer a discussão política, né? Então, todas as reuniões do Movimento Nacional de Pós-Graduandos ele se dava em uma SBPC. E aí, em 86, a NPG ela é criada, ela é institucionalizada para representar os pós-graduandos a nível nacional. E desde então, a NPG ela tem sido muito atuante no combate a todas as mazelas sociais, na defesa da democracia, na defesa da educação, da ciência, mas, sobretudo, na defesa de um Brasil soberano. Então, são esses, na prática, os pilares das pautas que a NPG vem encampando desde o seu nascimento, né? Então, a NPG encampou, por exemplo, ali o Fora Collor, encampou também toda essa iniciativa por mais investimentos em ciência e tecnologia que resultou a gente ter, nos primeiros anos desse século, um robusto investimento em ciência e tecnologia que deu consequência à expansão do nosso Parque Nacional de Pós-Graduação. E se a gente vê a história da NPG, a gente vê que passaram por ela diversas pessoas que são muito importantes hoje no mundo acadêmico, no mundo científico, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ex-presidenta hoje, que é a professora Soraya Ismail, que é ex-reitora da Unifesp e que hoje preside o Instituto Sociência. Ela foi presidente da NPG em 89 e hoje, pelos meus cálculos, tem pelo menos uns 5 ex-presidentes que estão hoje assumindo algum posto no governo federal, trabalhando com essa perspectiva da ciência e tecnologia, seja no CNPq, seja no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, temos outros ex-presidentes que são pró-reitores de pós-graduação. Então, de certa forma, as lideranças também do Movimento Nacional de Pós-Graduandos, eles ajudaram a construir o que hoje a gente chama de Parque Nacional de Ciência e Tecnologia, o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, é essa a importância, eu acho, que a NPG tem para o Brasil, de poder produzir quadros importantes que vão ajudar, especialmente agora nesse momento, para reconstruir o país, que a gente é da opinião que essa reconstrução nacional ela não pode prescindir de investimentos em ciência e tecnologia. Mencionou a professora Soraya Smiley, né? Eu conheci a Soraya quando ela era estudante de graduação, bolsista de iniciação científica. Acompanhei a sua gestão como presidente da NPG e também a sua gestão na reitoria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e continua, professora Soraya. Isso me leva a concluir que a militância no movimento estudantil, especialmente na NPG, é um fórum de formação de lideranças no sentido de preparar líderes para defender a educação e a ciência e tecnologia no Brasil. Vinícius, quais são os grandes desafios no presente na pós-graduação brasileira? Só comentando isso que o senhor colocou, né? Eu sempre falo que o movimento estudantil é uma escola que faz com que a gente aprenda a conhecer o Brasil, né? Então, a partir dessa perspectiva do movimento estudantil, a gente consegue entender, inclusive, quais são os atuais desafios hoje do Brasil, quais são os atuais desafios da pós-graduação. E para a gente, da NPG, nós temos colocado que os grandes desafios eles passam pelo acesso à pós-graduação, a permanência e a fixação dos nossos mestres e doutores, né? Porque a gente tinha
tem o Plano Nacional de Educação, onde nesse plano as metas, o Brasil tinha uma meta de titular 60 mil mestres por ano e cerca de 25 mil doutores por ano. A gente ali em meados de 2015 e 2016 conseguimos atingir essa meta, mas desde 2019 essas metas elas estão ameaçadas, especialmente aí com o impacto muito grande do desinvestimento que nós tivemos a partir de 2016, a partir do governo Temer, continuando no governo Bolsonaro, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de 2016 a 2022, o Brasil deixou de investir mais de 100 bilhões de reais na ciência e na educação. E isso tudo tem um impacto. A gente acredita que o Brasil vai mergulhar agora numa crise, numa grande crise de formação de quadros técnicos de alto nível, porque ao invés, por exemplo, da gente estar titulando 25 mil doutores por ano, de 2019 para 2020, o Brasil deixou de titular 4 mil doutores, tendo vaga no sistema. Então, esse é um desafio enorme que a gente tem, porque a gente não pode falar de reconstrução nacional, não podemos falar de um processo de reindustrialização do país, de uma ativação dos nossos setores produtivos, sem a gente falar em formação de mestres e doutores, né? A OCDE ela coloca que o nível, a taxa de doutores, especialmente a taxa de doutores, ela indica um grau de desenvolvimento do país. E quando a gente vai comparar a taxa do Brasil, a gente está muito aquém das nossas necessidades e muito aquém também da média mundial. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário mundial, a gente vê que países como Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, eles despontam na ciência e tecnologia, porque justamente eles fazem investimentos robustos e eles fazem, sobretudo, investimento em formação de recursos humanos. E aí é esse o grande desafio que a gente vai ter na pós-graduação. Como é que a gente vai formar recursos humanos com qualidade e em número suficiente para responder aos desafios nacionais? E é esse desafio que a gente tem se debruçado enquanto Associação Nacional de Pós-Graduandos. Foi por isso que a gente lançou na última reunião anual da SBPC, um dossiê que a gente chama de Florestan Fernandes, que a gente debate sobre o local do pós-graduando no mundo da formação e no mundo do trabalho, para que a gente possa pavimentar aí um caminho de especialmente atrair novos talentos para a pós-graduação, fazer com que nossos meninos e meninas tenham perspectiva de entrar na pós-graduação e se tornarem mestres, doutores e contribuir aí com o desenvolvimento nacional. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Durante os últimos anos, Vinícius, tivemos grandes dificuldades, né? Inclusive no sistema de pós-graduação, e com a perda de muitos talentos, né? Que nós chamamos fuga de cérebros, né? Na sua opinião, o que nós devemos fazer para evitar essa fuga de cérebros? Para a NPG, para nós, o Brasil está vivendo dois fenômenos sociais graves, né? Essa primeira, que é a fuga de cérebros, que de fato nossos jovens cientistas estão migrando para outros países em busca de melhores condições de vida e de produção científica, e também a própria perda de talentos, porque nossos mestres e doutores formados no último período, eles estão migrando para profissões de menor adensamento científico-tecnológico, né? Então, por exemplo, a gente tem relato de muitos doutores que estão virando Uber. Não que essas profissões não sejam importantes para a nossa sociedade, pelo contrário, elas são muito importantes para o desenvolvimento social. Mas a gente faz um debate que o Estado brasileiro investiu recursos e tempo nessas pessoas, e essas pessoas precisam agora de oportunidades para poder contribuir com o país, né? Então, tanto a fuga de cérebros quanto essa perda de talentos a gente vai resolver com mais investimento em ciência e tecnologia, como, por exemplo, a gente despender pelo menos 50 mil novas bolsas de pós-doutorado para que a gente possa atingir esse recém-doutor, esse recém-mestre, porque a bolsa de pós-doutorado ela tem um significativo, ela tem um objetivo.
o objetivo dela é fazer essa transição entre os doutores, entre a academia e o setor produtivo, né? Então, quando você entra numa bolsa de pós-doutorado, você tem justamente esse mecanismo. E no último período, o Brasil praticamente extinguiu o Programa Nacional de Pós-Doutorado. Então, nós somos da opinião que o Brasil precisa, pelo menos, ter 50 mil novas bolsas de pós-doutorado para que a gente consiga construir aí uma cesta de condições favoráveis para que esses estudantes, eles que estão no exterior, eles possam retornar ao país. E aí também com parênteses, a gente também é da opinião que quem estiver lá fora, ele tem o direito, precisa ter condições de voltar ao país, mas caso ele tenha essa opinião que ele não precise voltar, que ele esteja vinculado a algum grupo de pesquisa aqui no país, para que ele possa contribuir de fato com o desenvolvimento nacional. Então, o Estado brasileiro ele precisa criar essa série de condições aí para que nossos pesquisadores possam olhar novamente para o Brasil como um celeiro de produção científica, né? Então, a gente viu que ali em 2005 até mais ou menos 2014, a gente conseguiu inverter a lógica. Os pesquisadores que estavam lá fora estavam voltando para o Brasil, pesquisadores estrangeiros estavam migrando para o Brasil. E a partir de 2016, com o aprofundamento da crise política no país, econômica e social, a gente vê que o movimento ele se inverteu. Diversas pessoas estavam saindo do Brasil para o exterior, e é isso que a gente quer combater, fazer com que a gente não perca esses cérebros, porque isso a gente até vem colocando que o Brasil precisa aproveitar agora essa janela ainda demográfica que nós temos, onde a maior parcela economicamente ativa da sociedade é uma parcela de juventude. E qualquer país que logrou algum nível de desenvolvimento, eles aproveitaram justamente esse processo histórico. E esse processo histórico ele não vai voltar mais para o país. Então, a gente precisa aproveitar ainda essa oportunidade, mesmo que a janela ainda esteja fechando, para que a gente possa investir na nossa juventude, para que a gente possa investir em ciência e educação, para, de fato, a gente alavancar aí a vida do povo brasileiro, fazer com que a ciência cumpra a sua função social, ela de desenvolver aí a sociedade brasileira e responder às mazelas sociais que tanto afligem o nosso povo. Eu acho, Vinícius, que você tem absoluta razão. Realmente a gente precisa incorporar no sistema científico brasileiro os egressos, né, da pós-graduação. É preciso que o setor produtivo também absorva e possa dar saltos de qualidade e produtividade com a inserção de mestres e doutores que são formados num sistema de pós-graduação que é relativamente recente, mas que apresentou avanços importantes no sentido, como você falou no começo, de termos um país soberano e um país onde haja um bem-estar para todas e todos brasileiros. Estamos chegando ao final da nossa conversa, Vinícius, e como o movimento 2022-2030, Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, eu pediria para que você enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. A mensagem que a gente, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, tem para você, que é jovem, é de certa forma, se engajar politicamente. A gente tem ainda no Brasil uma cultura muito grande de negação da política, mas a gente sabe que a política é a principal ferramenta da gente construir novas perspectivas, né? Então, a gente sempre fala, não existe vácuo na política. Se nós, que somos jovens, não nos engajarmos politicamente, outras pessoas irão se engajar e talvez essas pessoas não defendam aquilo que a gente pensa, né? Então, quando você, por exemplo, acha que existe alguma coisa errada na condução de um professor em sala de aula, de um diretor de escola, de um diretor na universidade, ou mesmo essa perspectiva de a gente, enquanto pós-graduando, não ter direitos trabalhistas, previdenciários, a gente
tem essa ciência de que algo precisa mudar. Mas para algo mudar, a gente sabe que, especialmente na história do Brasil, nada se transformou de um dia para a noite ou, de certa forma, como presente dos céus. Não foi isso. Teve muito engajamento político, muito engajamento social. Então, o nosso recado é que você, jovem, possa se engajar politicamente, possa construir, de fato, fazer com que as suas ideias que você tem, as suas ideias enquanto sociedade, enquanto país, você possa aplicar diariamente. Porque, de fato, o motor das transformações que você quer para o país, para a sociedade, pode ser você, aí na sua cidade, no seu estado e, inclusive, no Brasil. Não? Então, essa perspectiva de a gente participar politicamente da vida social do Brasil, seja sendo representante decente, seja sendo mobilizador de uma rede de estudantes, ou seja, próprio até indagando os deputados estaduais, os vereadores, os deputados federais, senadores, de como é que eles estão votando alguns projetos de lei importantes. Então, por exemplo, agora, nos próximos dias, vamos ter votado o projeto de lei de cotas, de renovação das cotas aqui no Senado Federal. Então, como é que o seu senador, que você votou nas últimas eleições, está se comportando? Então, até essa indagação também é uma participação política, né? Então, a gente vem incentivando para que todos os jovens, ele de certa forma, possam se engajar politicamente, porque as transformações de um mundo, o mundo que a gente quer em 2030, o Brasil que a gente quer em 2030, ele pode muitas vezes sair pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias mãos. Então, seja motor aí dessas transformações e vamos juntos reconstruir o Brasil. Muito bela mensagem, né? Que envolve o protagonismo, né? do pós-graduando, né? E eu sempre que converso com um pernambucano, né? Eu lembro de uma rádio em Recife, né? Que falava de Recife para o mundo, né? Você deve, como criança, deve ter ouvido isso. Bastante. E realmente, Vinícius, você tem uma missão importante na condução da equipe da NPG e as vontades, né, os desejos que você expressou nessa nossa conversa deve ser incorporado por toda a comunidade de pós-graduandos para realmente termos um Brasil soberano, um Brasil com bem-estar para todos, um Brasil em que cada cidadão ou cidadã possa realizar seus sonhos e encontrar a felicidade individual e coletiva. Muito obrigado, Vinícius Soares, por essa importante e interessante conversa. Desejo sucesso na sua gestão frente à NPG e todos os nossos programas eles podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. E gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Vai lá.